Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo da Bíblia a cada dia. Agradecemos a vocês que estudam e compartilham os estudos e também queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos e queremos aqui mandar um alô especial para Irani, que é lá de Ipatinga, em Minas Gerais, completou mais um ano de vida na sexta-feira. E o seu esposo Eli Alves parabeniza, desejando a você muitas felicidades, muitos anos de vida. Mandamos também um alô para o Edivaldo e a Ivonete, são de Maringá, no Paraná. Cássio Confessor é de Florianópolis, Santa Catarina. Catarina Vanzan, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Maria Socorro é de Porto Velho, Rondônia. Nilda Junco Fucuti é de Itariri, no Vale do Ribeira, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença agradecidos por todas as bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos pela vida e pela oportunidade que temos de uma vez mais estarmos juntos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, abrindo a nossa mente para entender a Tua Palavra e aceitar, colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, cada um tem a sua luta, o seu problema, a sua necessidade. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações, de vitórias a cada um. E também abençoe a Irani, que completou mais um ano de vida, e todos os demais aniversariantes, que sejam abençoados por Ti e que procurem viver sempre na Tua presença. Pedimos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana. Estamos procurando entender o que o Apocalipse 14:7 vem nos falando a respeito da hora do seu juízo. O primeiro anjo que foi visto por João, ele dizia em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Irmãos, nós já começamos a viver esse período da hora do juízo. Conforme nós vimos ontem, no estudo que iniciamos essa semana, houve um período que está em Daniel, no capítulo 8. Esse período são de 2.300 anos e, segundo a palavra de Deus, esta profecia, ela começaria a partir do momento em que saísse a ordem para a reconstrução dos muros de Jerusalém e também do templo. Lembrando que Daniel, quando recebeu esta visão, foi aproximadamente no ano 600 a.C., foi no reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi quando Daniel recebeu esta visão. E esse período começou exatamente dos 2.300 anos, no ano 457 a.C., quando Ciro, que assumiu o reinado, ele editou um decreto para que os judeus pudessem voltar às suas terras, aqueles que quisessem. Os que quisessem permanecer em Babilônia poderiam permanecer, mas os que quisessem voltar para Israel, então agora eles estavam livres e poderiam voltar. Isso, depois houve o decreto do rei Artaxerxes, determinando que os muros de Jerusalém e o templo fossem reconstruídos. E isso foi exatamente no ano 457 a.C. Veja que Daniel viveu antes, desse decreto. Daniel viveu mais ou menos, foi no período do ano 600 de antes de Cristo, que ele recebeu a visão, e 100 e poucos anos depois foi quando saiu o decreto para reconstruir os muros. Então, a partir dessa data, começa a contar a data dos 2.300 anos. E esse período, ele termina exatamente no ano de 1844. Foi quando começou a ser proclamada essas três mensagens urgentíssimas de Apocalipse 14, versos 6 a 12.
as igrejas cristãs, estudando a Bíblia, pesquisando, se aprofundando, fazendo cálculos matemáticos, eles, iluminados pelo Espírito Santo, entenderam que em 1844 houve então a purificação do santuário, o santuário celestial, onde Jesus está. Jesus, ele hoje está, conforme nós estudamos já nessa série, assentado com os livros, porque somente ele é digno de abrir aqueles selos, os 7 selos do livro que estava escrito por dentro e por fora, lembrando que naquela época livros eram pergaminhos, eram rolos, e eles então, somente Jesus que tinha esse poder, que tem esse poder para abrir. Por quê? Porque Jesus, ele se tornou um de nós, ele viveu como nós, ele venceu as provações, as tentações, ele não cedeu e ele pôde morrer em lugar do ser humano. Então Jesus, ele é o juiz agora. Ele está defendendo a honra de seu Pai, a honra de Deus que foi acusado por Satanás, que ainda é acusado por Satanás, que Deus é um Deus injusto, que as leis de Deus são injustas. E então Jesus está como juiz para defender o Pai, porque o Pai, ele mesmo não pode se defender. E para que Jesus pudesse defender então o seu Pai, ele precisou vir e demonstrar que Deus, ele é justiça, mas ele também é amor, que ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. E então, quando Daniel recebeu esta visão, em Daniel, no capítulo 8 e no verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: quando Gabriel, que é o anjo, se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. E Gabriel disse: filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Vejam, Daniel, ele estava sem entender a visão. Não estava conseguindo saber o que estaria acontecendo. E então Gabriel veio para explicar essa visão. E quando nós lemos então Daniel capítulo 8, versos 19 e o verso 26, nos diz assim: então ele disse, o anjo disse a Daniel: estou aqui para lhe contar o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois aquilo que você viu se refere ao fim dos tempos. Vejam que o anjo sempre está enfatizando para Daniel que essas profecias não eram para os seus dias, para os dias de Daniel, era para o tempo do fim. E então no verso 26, o anjo Gabriel disse para Daniel: essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos só ocorrerão depois de muito tempo. Vejam, Daniel, como eu disse, viveu e recebeu essa visão mais ou menos no ano 600 a.C., e o anjo disse que essa visão era para ele guardar, que ela só seria entendida no tempo do fim, depois de muito tempo, que eram os 2.300 anos. E então, quando os cristãos do século 17 começaram a estudar a Bíblia por volta do ano de 1798, 1800, eles começaram a entender a profecia, porque era para o tempo do fim, e aí já estava quase chegando ao fim do período das 2.300 tardes e manhãs, que foi no ano de 1844. Então, Daniel, ele recebeu uma parte da interpretação desta visão. O anjo Gabriel deu para Daniel. Gabriel disse para Daniel que o carneiro que ele havia visto com 2 chifres representava os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos dele representa o primeiro rei do Império Grego. E então, os 4 chifres proeminentes que apareceram no lugar do chifre grande mostram que o Império Grego se dividirá em 4 reinos, mas nenhum deles será tão grande quanto o primeiro. Então aqui o anjo estava explicando já parte da visão para Daniel.
ele estava vivendo, né, na época do Império Babilônico. O Império iria cair, Babilônia iria cair, e então assumiu a Média e a Pérsia. Se juntaram e tomaram o Império Babilônio, e eles então passaram a dominar o mundo, a Média e a Pérsia. E depois veio Grécia, o bode peludo, veio Grécia, e Grécia também caiu quando Roma assumiu o poder universal. Roma foi o império que mais durou, mais tempo. Roma durou de 168 a.C. até 400 anos depois de Cristo. Foi o império mais longo. E quando Jesus nasceu, quando Jesus viveu, o Império Romano é que dominava o mundo. E os judeus, então, eles odiavam os romanos. Por quê? Porque os romanos escravizavam os judeus. E Jesus, então, várias vezes falou, olha, se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai 2. Se alguém te pedir uma capa, dê também a túnica. Então, isso porque o romano, quando via uma capa bonita com um judeu, ele pedia, me dá essa capa. E o judeu tinha que dar. E o judeu, então, odiava os romanos. Mas este Império Romano já estava profetizado aqui em Daniel 8, que ele iria dominar o mundo. Só que o Império Romano também passou. E aí os reinos se dividiram. E eles se dividiram em 10 reinos. E neste tempo, neste período da divisão dos reinos, Daniel viu na sua visão uma pedra sendo cortada, sendo lançada sem mão, e essa pedra bateu nos pés da estátua da visão de Daniel capítulo 2, esmiuçou a estátua, e então essa pedra se tornou um grande monte, e essa pedra simboliza o reino de Cristo. E é exatamente neste período que nós estamos vivendo é que acontecerá a volta de Jesus, e então estabelecerá o reino eterno que durará para todo sempre, que não passará. Todos os outros reinos terrestres passaram. Babilônia, Média Pérsia, a Grécia, Roma passaram. Esses países que hoje existem também passarão. Por quê? Porque Jesus vai voltar e vai colocar um fim a tudo isto que nós vemos acontecendo no mundo. Então as profecias, elas são claras e elas se cumprem ao pé da letra. Não há falha na profecia. E Daniel, então, ele teve a explicação de parte dessa visão de Daniel capítulo 8, mas o restante da visão ele não teve a explicação, porque o anjo disse que era para um tempo muito distante, era para o tempo do fim. E é exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, e a partir de 1844 começou o juízo, e os nomes estão sendo passados em revistas, e todos nós teremos que comparecer perante o tribunal divino. E aí sim nós vamos ter que encarar a justiça divina e saber qual foi o veredito que estava ali nos livros que Jesus somente ele tinha e tem autoridade para abrir. Que nós possamos buscar ter comunhão com Deus cada dia, cada momento, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, fazer a sua vontade, não a nossa vontade, porque teremos que estar perante o tribunal e prestar contas daquilo que Deus nos confiou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus ele nos diz, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.